História 1. O fim do horizonte. Na isolada cidade de São Gabriel, no interior do Mato Grosso, circulava uma lenda antiga sobre uma trilha perdida na floresta. Os mais velhos diziam que essa trilha levava a um lugar conhecido como o fim do horizonte. Segundo os relatos, quem se aventurava por aquele caminho não voltava para contar a história. Mas, para Eduardo, Larissa e Ricardo, entusiastas de teorias conspiratórias, aquilo parecia a oportunidade perfeita para desvendar o que consideravam a maior prova de todas, a evidência de que o mundo era plano. O que a NASA não quer que a gente veja pode estar lá, Disse Ricardo, sempre o mais cético em relação às verdades oficiais. Larissa, animada com a possibilidade de finalmente encontrar algo concreto, convenceu Eduardo a irem naquela mesma noite. Equipados com mochilas, lanternas e câmeras, os três se embrenharam na trilha ao cair da noite, quando o silêncio da floresta era quebrado apenas pelos ruídos de criaturas noturnas e pelo farfalhar das folhas secas sob seus pés. A trilha, logo no início, já parecia errada. As árvores eram estranhamente retorcidas. Os galhos secos pareciam formar arcos sobre suas cabeças, como mãos esqueléticas tentando agarrá-los. Eduardo sentiu um arrepio e murmurou. Isso aqui não parece natural. Mas o grupo seguiu em frente, determinado. Após horas de caminhada em meio à escuridão, eles chegaram a uma clareira estranhamente perfeita, onde o solo era composto de pedras circulares e lisas, formando um desenho que lembrava um grande altar. No centro, uma estrutura de pedra com inscrições antigas, que nenhuma língua reconhecível parecia explicar. Eduardo, sempre fascinado por enigmas, se aproximou e, ao tocar a superfície fria da pedra, sentiu uma vibração percorrer seu braço. Sentiram isso? Ele perguntou, mas Larissa e Ricardo estavam distraídos, olhando para o céu. Olhem isso. Parece que o céu está se curvando. Disse Larissa, apontando para o horizonte, onde uma distorção incomum fazia com que o céu e a terra se encontrassem de forma antinatural. O ar ao redor ficou denso, como se o ambiente tivesse sido engolido por uma cúpula invisível. Isso é loucura. Sussurrou Ricardo com a voz trêmula, incapaz de desviar os olhos do horizonte. Eles sentiram uma leve trepidação sob os pés e as pedras ao redor do altar começaram a girar lentamente, como engrenagens de uma máquina gigantesca. Eduardo começou a recuar, agora claramente nervoso. Acho que não deveríamos estar aqui. Ele disse tentando esconder o pânico. Antes que pudessem reagir, uma voz rouca cortou o silêncio da noite. Vocês chegaram longe demais. Agora verão o que não deveriam. A voz vinha da escuridão e, aos poucos, uma figura encapuzada emergiu das sombras entre as árvores. Seu rosto estava completamente oculto, exceto pelos olhos, que brilhavam com um tom sinistro, como brasas em uma fogueira. Quem é você? Gritou Ricardo, tentando parecer corajoso, mas a figura apenas riu. Vocês vieram em busca da verdade, não é? Pois saibam que a verdade não é o que esperavam. A verdade é um abismo sem fim, onde a mente humana se perde para sempre. Com um gesto lento e deliberado, a figura levantou a mão em direção ao altar. As pedras começaram a se abrir, revelando um poço profundo de onde emanava uma luz turva e pulsante. O ar se tornou pesado e os três amigos começaram a sentir uma vertigem insuportável, como se algo os estivesse puxando em direção àquele poço. A figura encapuzada continuou a rir, mas a risada não era humana. Parecia o eco de várias vozes, se misturando com gritos e sussurros vindos de algum lugar além da compreensão. Este é o fim do horizonte. E a voz gutural ecoou. Aqui a realidade se curva e os perdidos encontram o desconhecido. O terror tomou conta do grupo. Larissa foi a primeira a perder o equilíbrio e cair, sendo arrastada em direção ao poço por uma força invisível. Eduardo tentou segurá-la, mas sentiu mãos geladas agarrando seus pés.
Eram mãos pálidas e ossudas que surgiam do chão, como se o próprio solo estivesse vivo, tentando puxá-los para o abismo. Corram! Gritou Ricardo, mas suas palavras foram abafadas pela risada crescente da figura encapuzada, agora acompanhada de vultos que se moviam pelas sombras, formando um círculo ao redor do altar. Eduardo, desesperado, olhou para cima e viu que o céu estava se fechando, como se a cúpula invisível estivesse prestes a engoli-los completamente. No caos, Ricardo se virou para correr, mas foi derrubado por uma força invisível que o arrastou pelo chão, enquanto sussurros gelados penetravam sua mente. Vocês não pertencem a este lugar. A verdade não é para os mortais. Na manhã seguinte, as mochilas e as câmeras dos três foram encontradas intactas na entrada da trilha, mas não havia sinal deles. Quando a polícia investigou a área, encontraram apenas o altar abandonado e marcas profundas no solo, como se algo gigantesco tivesse passado por ali. Os arquivos das câmeras mostravam imagens distorcidas e trechos de gravações com vozes ininteligíveis, mas nada concreto. Os moradores da cidade, no entanto, sabem o que aconteceu. Eles sussurram histórias sobre o fim do horizonte, o lugar onde a verdade sobre a Terra plana é revelada de maneira tão aterrorizante que ninguém retorna para contar. Dizem que, à noite, se você se aproximar da trilha, pode ouvir os gritos daqueles que desapareceram, perdidos para sempre em um abismo entre o real e o impossível. História 2. O culto da curvatura invertida. Em uma cidade costeira esquecida pelo tempo, cercada por falésias e névoa, existe uma antiga seita chamada os Guardiões da Curvatura. Poucos sabem da existência desse grupo, mas os rumores persistem entre os moradores mais antigos. Eles acreditam que o culto guarda um segredo obscuro, a entrada para um mundo onde a realidade se curva e revela o verdadeiro formato da Terra. Patrícia e João eram jornalistas investigativos, conhecidos por explorar temas controversos e teorias da conspiração. Quando ouviram sobre o culto, ficaram intrigados. As histórias contavam que, durante o solstício de inverno, o grupo realizava rituais em um ponto específico das falésias, um local onde o oceano parecia se estender para o infinito. Acreditava-se que, naquele ponto, o horizonte se distorcia e abria um portal para um lado invertido da realidade. Determinados a descobrir a verdade, os dois passaram semanas investigando a cidade. Conversaram com pescadores, visitaram as ruínas de igrejas antigas e, finalmente, descobriram a localização exata do ritual. Na noite do solstício, decidiram se esconder entre as rochas para observar. A lua cheia iluminava as falésias com um brilho prateado, criando um cenário que parecia fora do mundo. Patrícia e João, escondidos, observaram quando dezenas de pessoas vestidas com mantos brancos chegaram ao local. No centro, havia um símbolo esculpido na pedra, um círculo com uma linha atravessando-o, representando a teoria da Terra plana. O líder do culto, um homem alto com uma máscara de prata, levantou as mãos para o céu e começou a entoar cânticos em uma língua ancestral. O vento ao redor das falésias se intensificou e o oceano abaixo começou a se agitar, como se estivesse respondendo ao chamado. Hoje a curvatura será revelada, disse o líder, com a voz ecoando pelo penhasco. Patrícia e João assistiam perplexos, enquanto o chão ao redor do símbolo começava a se abrir. Uma fissura se formou no centro do círculo e uma luz azulada e esverdeada começou a brilhar de dentro do abismo. Eles estão aqui! Gritou o líder com um tom de reverência. O que emergiu da fissura foi além do imaginável. Criaturas humanoides, com corpos retorcidos e membros alongados, rastejaram para fora. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra e suas bocas se abriam em sorrisos tortuosos. Seus movimentos eram lentos e desconexos,
mas seus gemidos eram de dor e sofrimento. O véu foi rompido. Exclamou o líder, enquanto os membros do culto se ajoelhavam em adoração. Estas são as criaturas do outro lado, do mundo onde a curvatura se inverte e tudo o que conhecemos é distorcido. Patrícia, tentando entender o que via, olhou para João com desespero. Isso não pode ser real. Isso vai contra todas as leis da física. E se eles estiverem certos? E se essa for a verdade que tentam esconder de nós? Sussurrou, mas João, incapaz de desviar o olhar, apenas balançou a cabeça. De repente, as criaturas perceberam os jornalistas. Elas se viraram ao mesmo tempo, como se um único pensamento as guiasse, e começaram a se mover em direção ao esconderijo deles. Os membros do culto não fizeram nada para impedir. Ao contrário, abriram passagem como se quisessem oferecer os intrusos como sacrifício. "Corra!" gritou João, puxando Patrícia. Eles correram em direção ao carro, mas o terreno era difícil e a névoa tornava tudo mais lento. As criaturas, agora mais rápidas, moviam-se com uma agilidade grotesca, seus braços se esticando de maneira antinatural. Quando finalmente chegaram ao carro, João olhou para trás e viu Patrícia sendo agarrada por uma das criaturas. Seu grito de horror foi engolido pela escuridão e, em segundos, ela foi arrastada de volta para a fissura. João entrou no carro em estado de choque e acelerou pela estrada sinuosa, ouvindo os gritos e gemidos das criaturas se misturarem ao som do vento. No dia seguinte, João abandonou o jornalismo e se isolou em uma cabana longe da civilização. Ele nunca falou sobre o que viu, mas as lendas sobre o culto se intensificaram na cidade. Dizem que nas noites de lua cheia, as criaturas voltam à superfície, à espera de novos sacrifícios para levar ao outro lado da curvatura. História 3. A Fronteira dos Mundos. Eu não deveria estar contando isso, mas talvez seja minha única chance de alertar alguém. Meu nome é Daniel e fui parte da expedição liderada pelo Dr. Mateus, o homem mais obcecado por descobrir a verdade sobre as fronteiras do nosso mundo. Eu sempre fui cético sobre as teorias que ele defendia, mas os dados que estávamos coletando eram impossíveis de ignorar. Algo na região mais remota da Amazônia desafiava todas as leis da física e da realidade. Durante meses, nossas leituras indicaram anomalias inexplicáveis. As bússolas giravam loucamente, sem direção. Eletrônicos falhavam constantemente. E o ar? Bem, o ar parecia vibrar como se estivéssemos no epicentro de algo gigantesco, mas invisível. Era como se estivéssemos à beira de uma verdade proibida. Mateus acreditava que, naquele ponto específico da selva, espaço e tempo se dobravam, revelando a verdadeira natureza da Terra. Ele nos convenceu a organizar uma expedição. Foi difícil reunir a equipe. A maioria recusou, dizendo que o lugar era amaldiçoado. Mas para Mateus, isso só tornava a missão ainda mais urgente. Partimos com equipamentos de ponta e uma equipe pequena, mas preparada. Desde o início, a viagem foi um pesadelo, tempestades repentinas, falhas de comunicação e a constante sensação de estarmos sendo vigiados por algo nas sombras da floresta. No quarto dia, chegamos à clareira que Mateus acreditava ser o epicentro das anomalias. Nunca vou esquecer o que vi ali. As árvores ao redor estavam todas dobradas, como se estivessem sendo sugadas para dentro de um ponto invisível. O chão, rachado e seco, tinha padrões geométricos perfeitos, quase como se fossem inscrições antigas. Havia uma névoa espessa que cobria tudo, deixando o ar pesado e difícil de respirar. É aqui. Mateus murmurou, com uma mistura de excitação e temor em sua voz. Eu sabia que algo estava errado, mas a curiosidade nos levou a seguir em frente. Começamos a montar os equipamentos, mas foi inútil. Nada funcionava. Os aparelhos não respondiam e todos os sinais de comunicação foram cortados. Foi quando o chão começou a se desfazer, como areia escorrendo por entre os dedos. No centro da clareira,
uma fenda se abriu, revelando um vazio tão escuro que parecia devorar a luz ao seu redor. Fiquei congelado de medo, incapaz de desviar o olhar. Isso não pode ser real, murmurei, mas Mateus estava encantado, como se estivesse finalmente diante da prova que tanto buscava. Do vazio, sombras começaram a subir. Eram formas humanas, mas distorcidas, como fumaça que tentava tomar forma, mas falhava. Seus olhos brilhavam com uma luz avermelhada e seus corpos não tinham substância, apenas silhuetas etéreas que sussurravam palavras incompreensíveis. O som era como uma prece esquecida, algo ancestral, mas ao mesmo tempo antinatural. Mateus começou a gravar. Ele estava fascinado, completamente cego ao perigo iminente. Vocês estão vendo? Este é o outro lado. A prova de que o horizonte termina aqui. Nós atravessamos a fronteira. Ele estava delirante, mas eu só sentia um medo primordial, como se estivéssemos mexendo com algo muito além da nossa compreensão. As sombras, no entanto, não eram passivas. Elas começaram a cercar o grupo, flutuando ao nosso redor. Os sussurros ficaram mais altos e uma voz emergiu, clara e sinistra. Vocês não deveriam ter vindo aqui. Não há retorno. Antes que pudéssemos reagir, uma das sombras se aproximou de um dos cientistas. Ela o tocou de leve e ele caiu no chão, gritando. Seu corpo começou a se contorcer de uma forma grotesca, como se ossos e músculos estivessem sendo esmagados de dentro para fora. Os outros tentaram correr, mas a clareira parecia se estender infinitamente, como se estivéssemos presos em um ciclo interminável. Mateus, completamente tomado pela loucura, avançou em direção à fenda. Ele acreditava que do outro lado encontraria as respostas. Eu vou ver a verdade. E ele gritou, mas antes que pudesse chegar, foi puxado por aquelas sombras. Seu corpo foi engolido pela escuridão, e sua voz se misturou aos sussurros, como se tivesse sido absorvido pela própria fenda. Eu corri, desesperado para escapar daquele inferno, mas cada vez que olhava para trás, as sombras estavam mais próximas, seus olhos ardendo como brasa, e o som dos sussurros se intensificava em minha mente. Você também vai cruzar, todos cruzam. Quando achei que estava perdido, a fenda começou a fechar. As sombras se retraíram, como se estivessem sendo sugadas de volta para o vazio. Mas antes de desaparecerem, uma delas se aproximou de mim, sua forma contorcida se revelando como a de um ser humano, mas grotescamente alterado. Ela sussurrou em meu ouvido. Você já cruzou e agora faz parte disso. A clareira se desfez, as anomalias desapareceram e a selva ao redor voltou ao seu silêncio mortal. Mas algo havia mudado dentro de mim. Fui encontrado pela equipe de resgate no dia seguinte, vagando sem rumo, completamente desorientado. Eles me disseram que passei dias andando em círculos, falando coisas desconexas sobre fronteiras e linhas do tempo quebradas. Agora, de volta à civilização, tento me convencer de que foi apenas uma alucinação, um delírio causado pelo estresse. Mas sei que isso é mentira. Acordo todas as noites com aqueles sussurros em minha cabeça, e quando olho no espelho, às vezes vejo algo atrás de mim. Uma sombra distorcida, com olhos vermelhos que brilham brevemente antes de desaparecer. O Dr. Mateus e os outros nunca foram encontrados. Os registros da expedição foram destruídos e o local foi selado pelas autoridades. Eles sabem que há algo lá, algo que desafia tudo o que conhecemos, algo que nunca deveria ser perturbado. Mas o pior de tudo é que eu sinto que trouxe algo comigo. Às vezes ouço a mesma voz que sussurrou naquela clareira, dizendo que a fronteira ainda está aberta, que ela sempre pede por mais. E que em breve será minha vez de cruzar de novo, mas dessa vez eu não voltarei. História 4. Os Guardiões do Abismo. Eu nunca fui alguém que acreditasse em lendas ou superstições.
Como cientista, sempre procurei respostas racionais e baseadas em fatos. Mas o que eu encontrei nas profundezas da Serra do Espinhaço desafiou tudo o que eu achava que sabia. Meu nome é Mário, e essa é a história que me levou à beira da loucura. Uma história sobre o verdadeiro limite do nosso mundo. Tudo começou quando ouvi falar de uma lenda local durante uma expedição. Os moradores de uma pequena vila, isolada entre montanhas, falavam em sussurros sobre os guardiões do abismo. Diziam que esses guardiões protegiam um lugar onde o mundo, literalmente, terminava. Um precipício onde a terra se desfazia e o abismo revelava sua verdadeira face. Para mim, essas histórias eram apenas folclore, mas havia algo na maneira como os mais velhos falavam, aquele olhar de terror genuíno que despertou minha curiosidade. Eu sou um homem movido por provas, então decidi investigar por conta própria. Com mapas antigos, GPS e uma câmera, parti em direção ao local, ignorando todos os avisos dos aldeões. Você não quer ver o que está além do abismo, jovem. Quem olha para lá não volta o mesmo, repetiam. Eu deveria ter escutado. Os primeiros dias de caminhada foram difíceis, mas tranquilos. Porém, à medida que eu subia a serra, a atmosfera mudou. As árvores se tornaram mais raras, com galhos retorcidos como mãos esqueléticas. O vento assobiava de forma estranha, carregando um som que parecia uma melodia baixa e perturbadora, quase como um lamento misturado ao vento. Na terceira noite, acampado em uma encosta, algo me despertou de um sono leve. Era a sensação de estar sendo observado. Ao abrir os olhos, vi sombras ao redor da minha barraca. Eram figuras humanas, imóveis, apenas me encarando. Quando acendi a lanterna, elas desapareceram como fumaça. Isso deve ser a altitude mexendo com a minha cabeça, pensei, mas o medo que crescia dentro de mim era real. Na manhã seguinte, finalmente alcancei o topo da serra, e lá estava ele, o abismo. Um precipício de pedras escuras que se estendia por quilômetros. Eu me aproximei com cautela, mas não era o abismo em si que mais me aterrorizou. Era o que havia do outro lado. O horizonte parecia dobrar-se sobre si mesmo, como um espelho curvado. A visão do céu e da terra se distorcia de uma forma que desafiava a lógica. O abismo não era apenas uma queda, era uma fronteira. Uma linha onde a realidade se desfazia, e no fundo desse abismo, algo brilhava. Uma luz fraca, pulsante, como o batimento cardíaco de uma entidade colossal. Senti um calafrio subir pela minha espinha. Foi então que os vi. Figuras encapuzadas se reuniam em silêncio ao redor do precipício, olhando para o vazio com reverência. Eu me escondi atrás de uma rocha, tentando entender o que estava presenciando. Eles sussurravam em uma língua antiga, seus cânticos se misturando com o vento. Guardem o portal, protejam o abismo, repetiam. De repente, um dos guardiões levantou a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos eram completamente negros, sem pupilas, e sua pele era pálida, quase translúcida. Uma voz ecoou dentro da minha mente, como um grito abafado. Você não deveria estar aqui. Antes que eu pudesse reagir, o chão começou a tremer. O abismo pulsava como um ser vivo, e a luz no fundo se intensificou. As pedras ao redor começaram a rachar, revelando símbolos antigos gravados em seu interior. Os guardiões entraram em desespero, aumentando os cânticos, como se estivessem tentando conter algo que estava emergindo das profundezas. Fiquei paralisado de terror. Meus pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis os segurassem. Vocês não têm ideia do que protegeram aqui. Murmurei para mim mesmo, enquanto minha visão se distorcia. O abismo agora parecia um olho colossal, abrindo-se lentamente para revelar algo que nunca deveria existir. Do fundo do abismo, formas começaram a subir. Criaturas feitas de sombra e carne,
com olhos que brilhavam em tons de vermelho e azul. Seus corpos eram fragmentados, como se fossem costurados de pedaços de outras realidades. Minha mente foi inundada por imagens e memórias que não eram minhas. Visões de mundos invertidos, onde o céu se fundia com a terra, e a gravidade era uma mera sugestão. Era como se eu estivesse testemunhando múltiplas realidades coexistindo ao mesmo tempo. Uma voz profunda e gutural sussurrou em minha mente. O abismo é o coração do mundo e ele nunca para de pedir mais. Senti que estava à beira da loucura. Minha sanidade estava se fragmentando enquanto tentava processar o que estava acontecendo. Os guardiões, desesperados, formaram um círculo ao redor da fenda. Eles começaram a se sacrificar, cortando suas próprias gargantas em um ritual sangrento. Cada vida oferecida parecia conter temporariamente as criaturas que se aproximavam, mas não era o suficiente. O abismo estava faminto e queria mais. O som dos cânticos se misturava com os gritos agonizantes dos sacrifícios, criando uma sinfonia macabra. Senti algo tocar minhas costas. Quando me virei, vi um dos guardiões moribundos. Seus olhos negros estavam cheios de lágrimas, mas vazios de esperança. Vá embora daqui, ou será parte dele para sempre. Antes que eu pudesse reagir, ele foi puxado para dentro do abismo, como se mãos invisíveis o arrastassem para as profundezas. Finalmente, consegui me libertar e corri com todas as minhas forças de volta à trilha. Enquanto fugia, ouvia os gritos, o som das pedras se quebrando e, acima de tudo, o pulsar daquela luz monstruosa. Eu não olhei para trás, mas sentia uma presença me seguindo, como se o abismo tivesse marcado minha alma. Quando finalmente cheguei à vila, eu era uma sombra do que fui. Meus cabelos estavam brancos e meu olhar vazio. Tentei contar o que vi, mas minhas palavras eram desconexas e incoerentes. Dias depois, desapareci, deixando para trás apenas minhas anotações. Desenhos de símbolos, esboços do abismo e uma única frase repetida obsessivamente. A curvatura esconde o verdadeiro final, e ele está vivo, mas o pior estava por vir. Ao estudar minhas notas uma última vez, compreendi algo aterrador. O abismo que encontrei não era o final da Terra como imaginamos. Era uma passagem, uma abertura para o universo. Não há limite para o que existe, nenhuma borda ou fim. Nosso mundo, nosso universo, é um ciclo infinito, uma entidade viva e consciente, sempre faminta, sempre buscando mais. Não há escape, não há proteção. O abismo é o universo, e ele nunca para de consumir. Agora, todas as noites, em meus pesadelos, eu volto àquela serra, àquele precipício. E cada vez que chego lá, a luz pulsante me chama, sussurrando meu nome. Ela sabe que eu vi, e sabe que em breve estarei de volta. Desta vez, para nunca mais sair. História 5. Além do gelo, a expedição perdida. Em 2028, um grupo de cientistas brasileiros liderados pelo renomado explorador e biólogo Dr. André Oliveira embarcou em uma expedição ao continente mais misterioso do planeta, a Antártica. A missão oficial era estudar as mudanças climáticas, mas nos bastidores havia uma motivação mais sombria e ambiciosa. Relatos secretos de satélites e drones capturaram imagens de formações anômalas e atividades que não deveriam existir no meio da vastidão gelada. Os rumores diziam que, além das torres de gelo, escondia-se algo que ninguém jamais havia visto. Alguns teóricos diziam que existia um outro continente além da Antártica, uma terra perdida, que guardava segredos de antigas civilizações e formas de vida desconhecidas. Intrigado por essas possibilidades, o Dr. André, junto com uma equipe de cientistas e militares, decidiu organizar a expedição mais ambiciosa da história brasileira. A expedição partiu do Brasil a bordo do navio polar Aurora Boreal. Após semanas enfrentando tempestades,
águas turbulentas e temperaturas extremas, o navio finalmente chegou ao ponto onde a maioria das missões científicas se encerra. As montanhas transantárticas, uma cadeia montanhosa que divide o continente. Mas essa expedição não parou ali. Equipados com veículos especializados e trenós motorizados, o grupo decidiu seguir adiante. À medida que avançavam pelas montanhas, o clima se tornava cada vez mais hostil. Ventos gélidos cortavam como lâminas, e o céu ficava perpetuamente coberto por nuvens escuras. Foi então que começaram a notar algo estranho. Durante a travessia de um vale entre picos de gelo, avistaram o que parecia ser uma construção. No meio do deserto branco, estruturas monolíticas emergiam, feitas de uma pedra negra e lisa que contrastava de maneira surreal com o gelo ao redor. Ao se aproximarem, perceberam que aquelas construções estavam parcialmente enterradas no gelo, como se fossem resquícios de uma civilização antiga. Inscrições indecifráveis cobriam as superfícies das pedras. Havia símbolos que remetiam a estrelas, mapas de constelações e figuras de criaturas humanoides com proporções gigantescas. Essas ruínas não pertencem a nenhuma cultura conhecida. O que diabos é isso? Perguntou a doutora Helena, arqueóloga da equipe, enquanto documentava o local com cautela. Mas não era só o que viam que os perturbava. Durante a noite, acampados nas proximidades das ruínas, o grupo começou a ouvir sons. Algo como um sussurro distante misturado ao som do vento, quase como se o gelo estivesse sussurrando segredos antigos. A descoberta do continente perdido. Depois de semanas de exploração, a equipe finalmente cruzou as montanhas transantárticas e, ao invés de encontrar o esperado mar congelado, deparou-se com algo inesperado, uma vasta planície verdejante. Era como se tivessem passado por um portal para outro mundo. As temperaturas eram amenas, a vegetação exuberante e, ao fundo, montanhas negras se erguiam como muralhas naturais. Ali, o céu era claro e um sol intenso brilhava sobre a paisagem, algo que não deveria existir na Antártica. Isso é impossível. Como há vida aqui? E o clima? Estamos na Antártica. Exclamou o Dr. André, ainda em choque. À medida que exploravam essa nova terra, descobriram que não estavam sozinhos. Enormes figuras surgiram das florestas, criaturas que pareciam saídas de lendas. Eram gigantes, com mais de 6 metros de altura, pele coberta por escamas grossas como pedra e olhos que brilhavam em um tom âmbar. Não eram apenas seres primitivos. Usavam armaduras rudimentares e portavam lanças feitas de um metal desconhecido. Mas a surpresa maior veio ao descobrir uma civilização mais avançada escondida em vales protegidos por montanhas. Eram seres humanoides, mas com traços reptilianos. Pele verde acinzentada, olhos cortados como os de um réptil e uma estrutura óssea robusta. Viviam em cidades subterrâneas e dominavam uma tecnologia que parecia misturar ciência e magia. Vocês não deveriam estar aqui. E disse um dos líderes dos reptilianos, em uma voz baixa e reverberante que parecia ecoar nas mentes dos cientistas. Vocês cruzaram o limite e agora devem pagar o preço. Os reptilianos, com o tempo, revelaram que eram descendentes de uma civilização muito antiga, anterior à humanidade como a conhecemos. Habitavam aquelas terras há milhares de anos, protegendo os segredos das origens do nosso mundo e guardando a fronteira entre as dimensões. Segundo eles, o mundo além das montanhas transantárticas era apenas uma parte de um vasto sistema de realidades paralelas, todas conectadas por pontos estratégicos espalhados pelo planeta. A Terra, segundo eles, não tinha limite físico. O conceito de globo ou planeta era uma simplificação criada pelos humanos. Na verdade, o universo era uma expansão infinita, cheia de camadas e continentes além da compreensão. E aqueles que cruzassem certas fronteiras, como as montanhas de gelo, se viam perdidos em uma terra sem fim,
governada por criaturas que não seguem as leis que conhecemos. Enquanto os cientistas absorviam essas revelações, começaram a notar algo ainda mais perturbador. As fronteiras entre a realidade que conheciam e a nova estavam se desfazendo. O tempo parecia se distorcer, o dia e a noite perdiam seu significado. O sol que brilhava no céu parecia ser uma entidade consciente, observando todos os seus movimentos. A expedição se tornou uma corrida desesperada pela sobrevivência. Criaturas colossais, híbridos de humanos e répteis, começaram a caçar os membros do grupo. A tecnologia avançada dos reptilianos impedia qualquer tentativa de retorno. Dr. André, agora ciente de que estava em uma armadilha de outra dimensão, liderou uma tentativa final de fuga, buscando um ponto onde o tecido da realidade estivesse mais fraco para tentar escapar de volta para o mundo que conheciam. Mas quando finalmente encontraram uma passagem, apenas ele e 2 outros cientistas conseguiram atravessar. Eles emergiram de volta à Antártica, mas algo estava diferente. O mundo que conheciam havia mudado. As estrelas no céu estavam deslocadas, constelações inexistentes agora brilhavam. Era como se tivessem voltado para uma versão alternativa da Terra, onde as fronteiras do real e do imaginário estavam em colapso. Hoje, os sobreviventes da expedição vivem em reclusão, tentando alertar sobre o que descobriram, mas são tidos como loucos, desacreditados pelo governo e pelas autoridades científicas. Entretanto, se você souber onde procurar, encontrará pistas, fragmentos de vídeo, anotações e símbolos que revelam a verdade. A Terra, nosso universo, não é limitado. Existem continentes e seres além da nossa compreensão, e aqueles que ousarem cruzar as barreiras do gelo podem nunca mais encontrar o caminho de volta. A Antártica guarda o segredo de uma vastidão infinita, e a humanidade ainda não está preparada para o que se esconde além das fronteiras de gelo.